ao ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra e Região. Nossa equipe formadora, composta pela diretora de núcleo Maria Eugênia Martini Dal, PCNPs formadores de Geografia Maria Isabel, que sou eu, Reginaldo de Filosofia, o professor Wagner também estará nessa formação, numa atividade interativa, PCNPs de apoio, Luciana Santos de Língua Estrangeira Moderna, a Renata Flose de Língua Portuguesa, o Wagner que eu citei que estará como um formador, projetos especiais, PCNP Flávia Holanda, Física, PCNP Veridiana Araújo, a Educação Especial representada pela Gisele Soares, os anos iniciais pela Lucimara Andrade e pela Verônica Costa. Sejam todos bem-vindos à nossa formação. Nosso tema de hoje é articulação das boas práticas no contexto híbrido e remoto. Nossos objetivos: compreender os modelos de ensino e sua relação com as práticas pedagógicas, apresentar as diferentes práticas pedagógicas no ensino híbrido remoto e compartilhar boas práticas que aconteceram em nossas escolas, incentivar a troca de experiência e divulgar o Festival Afrominuto. Caso este último objetivo não consiga ser contemplado, nós deixaremos as informações disponíveis nessa TPC. Introdução, que é o início da nossa formação, nosso percurso ele vai começar com a introdução. Na sequência, trabalharemos com a professora doutora Silvia Colello, onde ela traz reflexões sobre modelos de ensino, das concepções docentes, as práticas pedagógicas, incentivo do uso das ferramentas tecnológicas que apoiam a aprendizagem. Nós traremos a apresentação de uma boa prática de geografia em agradecimento às boas práticas que os professores nos enviaram de História de Geografia, Sociologia e Filosofia e os componentes do Inova. Traremos uma atividade interativa junto com o PCNP Wagner de Arte e o início, a questão sobre o Festival Afrominuto, que é uma ação da Secretaria de Educação, nós traremos como uma opção de ação pedagógica. Nossos agradecimentos e a lista de presença e avaliação, que é essencial que os senhores assinem e tragam as suas opiniões e colocações sobre nossa formação. Iniciamos com a frase de Milton Santos, onde a comunicação é troca de emoção. Quanto mais a gente se comunica, mais estamos interagindo e aprendendo. Trazemos aqui nosso querido geógrafo Milton Santos para iniciar nossa formação do dia. No primeiro semestre, nós tivemos inúmeros desafios, com muitas superações e aprendizagens. As escolas, professores, diretoria de ensino, a própria SEDUC buscaram, acima de qualquer coisa, apoiar a prática pedagógica, voltada para a aprendizagem do educando. Foram muitas reflexões e construções coletivas, tivemos trocas o tempo todo, e a partir daí nós trazemos reflexões sobre um tema que já trabalhamos em outras reuniões, que é o ensino híbrido. E nesse momento os municípios de Itapecerica da Serra e Juquitiba já utilizam essa modalidade. Em Bugaçu e São Lourenço se preparam para essa volta e para essa utilização e ação dentro do ensino híbrido. Então, mais do que qualquer coisa, é essencial falar desta modalidade. Trazemos neste momento o vídeo da professora doutora Silvia Colello, da Univesp, onde ela explica os modelos de ensino das concepções docentes às práticas pedagógicas. Então, bom vídeo, e ao final do vídeo nós traremos contribuições e trocas de ideia e debates voltados para essa temática. Um abraço. Ainda, pessoal, antes de iniciar o vídeo, nós pedimos que vocês anotem tudo, porque esse vídeo, a professora Silvia Colello, ela traz muitas reflexões, muitas contribuições que vão apoiar, ao final do vídeo, a nossa conversa, a nossa reflexão sobre essa nossa prática docente e sobre tudo aquilo que nos ampara enquanto professor, tá bom?
Oi, pessoal! O tema da aula de hoje é modelos de ensino das concepções docentes às práticas pedagógicas. O objetivo é compreender aí as grandes tendências do ensino na sua relação com a função docente. Vocês sabem que a preocupação da maior parte dos professores é com a prática pedagógica. Isso é compreensível e até legítimo, porque, afinal de contas, os professores têm que preparar a aula, têm que propor exercícios, têm que lidar aí com o dia a dia dos seus alunos. Mas o perigo disso é o professor deixar de pensar a sua prática pedagógica num âmbito maior que dá sentido e dá sustentação a ela. Eu vou explicar melhor usando uma metáfora visual. Se a gente puder pensar aí num iceberg, eu diria que a prática pedagógica é o cume aí dessa montanha, é o que aparece, é o que é evidente, e por baixo desse dia a dia, desse fazer escolar, pedagógico e tal, necessariamente a gente tem um algo muito maior, que é toda a fundamentação do projeto educativo, que obviamente pode ser alguma coisa mais consistente, mais segura ou mais fluente, né? Alguma coisa mais dúbia e mais precária. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é para o perigo que existe destes professores que ficam aí no alto deste morrinho, só pensando na prática e assim, tomados pelo ativismo da prática pedagógica, sem compreender as razões ou sem ter critérios para tomar decisões. O que eu digo é que a prática pedagógica aí, a preocupação só com a prática pedagógica pode ser um lobo vestido em pele de cordeiro, né? Eu estou querendo chamar a atenção para a grande cilada de uma prática que se esgota na prática. Quer dizer, quando o professor perde de referência a fundamentação do que ele faz, muitos problemas podem acontecer, como, por exemplo, a ideia de que os fins justificam os meios. Desde que o menino aprenda a tabuada, qualquer jeito é válido. A gente sabe que não é bem assim, porque a gente pode aprender a tabuada e aprender ao mesmo tempo a odiar matemática, o que não deveria acontecer. Ou então, em segundo lugar, a insegurança do professor, o professor que fica sem critérios para pautar aí o seu dia a dia. Em terceiro lugar, o desequilíbrio do projeto educativo, ora dando uma ênfase para o espírito crítico, para a criatividade, ora propondo aos alunos práticas de submissão e silenciamento. Outro problema que pode acontecer é a falta de diretrizes e de critérios para organizar esse fazer pedagógico. O professor acaba ficando meio perdido, porque ele não sabe exatamente no que se pautar. Da mesma forma, as dificuldades para planejar e avaliar o ensino. E, finalmente, a trajetória incerta dos alunos e os resultados inexplicáveis. O que seria isso? Resultados inexplicáveis, aquela situação que você ensinou e o aluno não aprendeu. Ou então a trajetória incerta, aquela criança que no quarto ano era um excelente aluno de matemática, passou de ano, mudou o professor e ele vira o pior aluno da matemática. Tudo isso a gente sente quando a prática pedagógica não é subsidiada aí por diretrizes que deem coerência ao processo educativo. Eu estou querendo dizer que a prática pedagógica nunca, jamais é neutra. Ela é sempre comprometida com alguns valores, né? Nas palavras de Paulo Freire, a ideia ficaria da seguinte forma: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Então, na realidade de um professor que entra numa sala de aula para dar uma aula, necessariamente, conscientemente ou não, sempre a sua prática pressupõe uma certa compreensão de mundo, uma certa compreensão do ser humano e uma certa compreensão do processo educativo. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês na aula de hoje, sem perder de vista aquela imagem do iceberg. Eu vou tentar tecer um pouco
esse iceberg, mostrando o quanto que a prática pedagógica é tributária, é devedora de posturas que vão mais a fundo e que ultrapassam os próprios limites da pedagogia. Vamos lá. Eu diria para vocês que existem duas grandes formas de compreender o mundo. E isso aparece não só na educação, mas também na psicologia, na literatura, na antropologia, na filosofia, enfim, quer dizer, nos mais diversos campos do conhecimento, existem basicamente duas formas de compreender o mundo. O fixismo, que é aquele modo de compreender o mundo daquelas pessoas que acham que o mundo gira, gira, mas tudo é sempre igual. Então, essas pessoas veem, por exemplo, um pai brigando com um filho e eles dizem, a velha briga de conflito das gerações. Como se as brigas fossem as mesmas, como se os motivos e as relações fossem sempre iguais. O fixismo acredita que o mundo é sempre igual e que as coisas verdadeiramente não mudam. Em oposição a este modo de compreender o mundo, a gente tem o transformismo. Né? Os adeptos do transformismo, que mais uma vez aparecem na literatura, na antropologia, na filosofia, na sociologia e até na educação, os adeptos do transformismo acreditam que o mundo está sempre mudando. Né? Numa metáfora clássica, as pessoas dizem que um rio não passa duas vezes pelo mesmo lugar, porque as águas desse rio vão ser outras e o próprio leito do rio vai sendo constantemente modificado. Então, são pessoas, são correntes, são teorias que acreditam na eterna transformação das coisas. Correspondente a essa visão de mundo, nós temos a visão, a concepção do que seja o homem, o ser humano. Né? Então, correspondendo ao fixismo, nós temos o essencialismo. O essencialismo é aquela corrente de pessoas que acha que o ser humano tem uma essência, que o homem é imutável, que existe uma base comum em todos nós, em todos os seres humanos, e que isso é dado, é posto, e não há como mudar essa essência. Em oposição a essa visão, e aí correspondendo ao transformismo, nós temos o relacionismo. O relacionismo é uma corrente de pessoas que acham que o ser humano se constitui a partir das relações com as pessoas, das relações com os objetos de conhecimento, das relações com a cultura. Então, pode até existir algumas disposições básicas do ser humano, mas que só se concretizam e se desenvolvem a partir das múltiplas experiências e das relações. Vejam que são posições, formas de entender o mundo e o ser humano completamente diferentes. E é claro que elas têm as suas consequências no campo da educação. Correspondendo ao fixismo e essencialismo, nós temos duas correntes. O inatismo, que acha que o ser humano, ao nascer, já é tudo. Ele já tem uma predisposição, ele já tem os dons, ele já está quase que pré-formado. Ele já vem aí com um manual de programação meio que resolvido. Né? Então, ele já tá pronto. O empirismo, ao contrário, diz que o ser humano não é nada. O ser humano é como um papel em branco que tem que receber tudo de fora para poder se constituir. Veja que interessante. Seja quando eu acho que o ser humano, já tem tudo, como no inatismo, ou quando ele não é nada, eu acredito em uma essência imutável. Né? E o relacionismo, em oposição a tudo isso, né, dá origem a teorias da educação como o construtivismo ou o socioconstrutivismo. São modos de pensar a educação que acreditam neste ser humano que aprende a partir das experiências, das relações. O que eu vou tentar fazer a partir de agora é aprofundar um pouco
esses 3 grandes modelos de ensino, o inatismo, o empirismo e o construtivismo, fazendo uma síntese do resumo, do mais sintético do resumido do resumo, né? Tentando botar em um slide só para que vocês possam captar aí as diferenças fundamentais, lembrando que na prática os limites entre um e outro não são assim tão radicais, mas eu vou tentar fazer aí uma caracterização de cada um destes modelos. Vamos começar pelo empirismo. O empirismo é exatamente isso que está sugerindo aí a imagem. É como se você abrisse a cabeça do indivíduo e jogasse todas as informações. Os representantes dessa corrente na educação ou na filosofia seria Locke, Hume, Pavlov, né? Na psicologia, Skinner e Major, né? O homem é entendido como uma tábula rasa, um ser passivo, governado pelo ambiente e modulado por estímulos externos. A educação vem de fora para dentro. A educação é uma conversão pelo arranjo de condições para o conhecimento. A escola é uma agência sistematizadora de uma cultura pré-estabelecida. Então, aqui não há processo de criação. É verdadeiramente colocar as coisas de fora para dentro. O conhecimento é um pacote pronto, definido a priori pelo professor ou pela escola. O aluno não entra em discussão, o processo do aluno internamente não entra em discussão. O professor é o representante do saber, né, e o transmissor do conhecimento, o que justifica muitas vezes uma relação autoritária, né, e vertical do professor-aluno. Todas essas concepções, né, dão origem a uma prática pedagógica que no nosso sistema de ensino se aproxima daquilo que a gente conhece como escola tradicional. Um ensino fragmentado sobre a forma de dar e tomar o conteúdo, é o famoso toma lá, dá cá, né, independentemente da realidade do aluno. Existe aí a pretensão de controle do processo homogeneizar e a homogeneidade no desempenho. O ensino vai sendo dado em doses homeopáticas, né, e acredita-se que por essa única via de intervenção, o aluno deva ter um desempenho aí igual a de todos os seus colegas. Vamos passar agora para o inatismo. Os representantes do inatismo são Sócrates, lá na Grécia Antiga, Rousseau, Rogers, Neale. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar de Summerhill, né? A escola que foi criada por Alexander Neale. Neste modelo, o homem é como uma semente que já traz em si todo o potencial de ser. É como se o homem já fosse pré-programado. Então, o pianista já nasce com o dom para a música, né? O advogado já nasce com o dom da palavra, e assim o homem já está meio que pré-definido. A educação é uma revelação paralela ao desenvolvimento. Na medida em que o sujeito vai se desenvolvendo, ele vai se revelando, ele vai se mostrando o seu potencial, né, de acordo com a sua natureza. O conhecimento está sempre vinculado ao dom e o professor é um facilitador da aprendizagem. Esse modelo é mais difícil de ser encontrado puro. O exemplo que eu dou é, como eu disse, a escola de Summerhill. Mas este modelo povoa, habita o imaginário dos professores quando, por exemplo, eles dizem: ah, o fulaninho não dá para matemática, ele está no limite, é melhor a gente aceitar assim, porque ele já deu tudo que ele podia dar com a matemática, né? A prática do inatismo é caracterizada por uma ação não diretiva, centrada na autodireção do aluno, é o aluno que decide o seu caminho, e no contrato eventualmente feito entre professor e aluno. Finalmente, o construtivismo, e aí nós temos vários representantes, o Piaget, o Vallon, o Vygotsky, a Emília Ferreiro, né? E que acredita no ser humano, no homem, como um ser inteligente, ativo no processo de aprendizagem.
Isso significa, né, que o homem é capaz de construir hipóteses, de criar alternativas, de buscar soluções para o problema. E a posição deste homem é ativa. O ser humano, a criança, busca desde sempre a sua adaptação no mundo e a compreensão dos fatos que o cercam. A educação é um conjunto de intervenções significativas que possam incidir sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem, pelo enfrentamento de situações problema e pela interação com o sujeito cognoscente. Então, quando a criança entra em situações problema, em situações de conflito, e se relacionando com os outros e discutindo e buscando soluções, é que realmente o processo educativo vai acontecer. O conhecimento é uma construção progressiva, e aí a ideia desse muro, né, que vai sendo construído e que permite o homem ir superando os seus limites, é uma construção progressiva, processada pela elaboração mental, a partir de experiências sociais com o objeto do conhecimento e mediadas pela interação entre as pessoas. Então, vamos traduzir isso um pouco. Quanto mais este aluno convive, por exemplo, com a situação da língua escrita, né, mais ele se envolve, mais ele tem chance de pensar sobre esse objeto de conhecimento, e aí ele começa a tentar compreender o sistema o funcionamento do sistema da escrita, né? E assim para a matemática e assim para tantos outros campos do conhecimento. O professor tem que buscar a sintonia entre os processos de ensino e aprendizagem. Esse é o grande desafio do professor construtivista. Ele quer buscar essa coerência, essa sintonia entre o que ele faz, entre o que ele propõe e o processo cognitivo do aluno. Organizar o ensino em função do sujeito aprendiz. Atuar como problematizador e desestabilizador em situações conflitivas, que nada mais é do que ficar cutucando o indivíduo para que ele pense sobre aquele assunto, para que ele problematize, para que ele crie as suas hipóteses. E valer-se dos erros como oportunidades pedagógicas. Então, o erro, que é um pecado em outros modelos de ensino, vai ser aqui valorizado como um caminho para o acerto, como uma possibilidade de compreender a lógica do aluno. Tudo isso, todas essas concepções, dão origem a uma prática pedagógica que não pode ser pensada a priori, mas que tem que ser pensada em função do aluno, em função de um grupo classe. E que funciona mais ou menos pela ampliação das possibilidades de mediação e de conhecimento. O professor é aquele que vai dando chance, vai criando oportunidades, respeitando o tempo de aprendizagem. Cada criança tem o seu tempo, né? Cada grupo pode ter a sua especificidade. A diversidade dos conhecimentos e a heterogeneidade cultural. Aproximação entre a escola e a vida, por meio de projetos de resolução de problemas e de práticas de pesquisa. Então, aqui a ordem não é trazer conhecimento ou passar conhecimento. A ordem aqui é criar condições para que o aluno possa pensar sobre esses temas, possa pesquisar e possa se constituir como senhor da sua própria aprendizagem. O importante da aula de hoje, mais do que situar os modelos, né, é pensar que o construtivismo, por exemplo, que muitas pessoas falam, isso é modismo, isso agora é moda, todo mundo é socioconstrutivista ou construtivista. Eu acho que é claro, pode ser um modismo quando os princípios são assimilados parcialmente ou superficialmente, mas pode também ser uma convicção política, uma convicção pedagógica de quem se pauta, né, numa determinada forma de compreender o mundo, de compreender o homem e de compreender o papel do educador. É importante que a gente tenha uma clareza, né, dessas várias possibilidades do ensino, embora, como eu disse, eles não sejam tão aí
estanques, eles na prática é muito difícil a fronteira entre um e outro, mas é importante a gente ter clareza do que isso significa, não só para organizar as práticas de ensino, mas também para repensar a relação professor-aluno, que vai ser objeto da próxima aula com o professor Gabriel Perici. É isso, muito obrigada. Bom dia, Reginaldo. Tudo bem? Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Rafa. Bom dia. Tá. Estamos aqui em ATPC, a equipe de Ciências Humanas. E aí eu queria fazer uma fala sobre isso, que eu achei bem interessante, né? Sobre a ponta do iceberg, ela colocou que a ponta do iceberg é a prática pedagógica, né? E na base está os fundamentos. Aí eu estava refletindo sobre o empirismo, né, que ela cita, né, da visão, da forma de ver o mundo, que é a forma fixa, né, o fixismo, em contrapartida do transformismo, né? Fixismo, que vê o ser humano como algo essencial, ou seja, ele tem uma essência, né? E essa essência ela é imutável. Então, por exemplo, olhando para a sala de aula, aquele aluno que gosta de história, né? Vou falar da minha matéria. Ele se dá bem com história, ele gosta de história porque ele tem aquilo dentro dele, né? A ideia de que as coisas são como elas são, né? Elas são como elas têm que ser. E que vai contra, né, a visão do Paulo Freire, por exemplo, né? Uma visão que eu compartilho muito, que é a visão da educação como fonte de transformação. A educação como a escola como um espaço de transformação, né? E aí, na corrente do empirismo, ela cita alguns pensadores, né, que são dessa corrente. John Locke, David Hume, Pavlov, Skinner, Meyer, né? E aí, eu como professor de história lembro, né, do Locke como um filósofo monarquista, né? Um filósofo que vem de uma sociedade, de um pensamento onde obedecer era a regra, né? A aceitação, né? Aceitar a como era, né? O rei, a estrutura monárquica, a obediência, né? Então, ele vem dessa visão de mundo, né? E aí, quando nós escolhemos uma educação onde o aluno ele é passivo, ele tem que aceitar a educação, o conhecimento, né, como algo que vai ser injetado na cabeça dele, a gente está fazendo uma escolha, né? E às vezes a gente não percebe, mas a nossa prática pedagógica, que é o nosso fazer em sala de aula, ela tem uma base de pensamento, ela tem algo que foi estruturado durante bom tempo, né? E aí eu volto na frase que ela abriu a fala dela, né, a professora, que é uma frase do Paulo Freire, inclusive, né? Toda prática pedagógica é sempre uma escolha, né? O ato pedagógico, o fazer pedagógico é um ato político, né? Mesmo quando você aceita ser passivo, né? Quando você aceita a neutralidade. Em contrapartida, quando a gente escolhe fazer uma educação, né, que amplia as possibilidades, né, que media o conhecimento, onde o professor ele faz o papel não de transmissor, mas de mediador do conhecimento, né? Aonde a gente valoriza a diversidade e o tempo da aprendizagem do aluno, nós também estamos fazendo uma escolha, né? E aí essa escolha é aquilo que vai nos levar à prática pedagógica. Então, pensando nesse iceberg, é isso, né? A gente pensar que o nosso fazer em sala de aula, ele tem uma base, ele tem uma origem, né? Muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Obrigado, era isso. Obrigado, Rafa. Você falou coisas bastante importantes, né? O nosso fazer pedagógico, ele não pode ser raso, né? Eu tinha um professor na universidade que ele falava que nós não podemos ser ignorantes naquilo que nós fazemos, naquilo que é nossa, entre aspas, nossa profissão, digamos assim, né? Então, nós, enquanto professores, nós não podemos ser ignorantes na prática pedagógica. E essa nossa prática pedagógica, como vocês viram aí, como o Rafa falou e a Silvia Colello
trouxe para nós, ela é alicerçada em cima de um conhecimento produzido ao longo da história. Quem é da filosofia vai, e os demais também provavelmente, vai saber do que eu estou falando, que ela traz aqui uma discussão que vem desde a Grécia Antiga, do período pré-socrático, que é a discussão entre Parmênides e Heráclito, né, quando ela fala de fixismo e transformismo, né, aquela frase do Heráclito de que não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio está em constante transformação, e nós também, e Heráclito, por outro lado, defendendo a questão da imutabilidade, etc., né? Então, é uma corrente que tem milhares de anos, né, de discussão, e que deságua agora em nós, né, com outras correntes, outros pensamentos baseados nesses dois princípios aí, heraclitiano e parmenidesiano, né? Nós estou me enrolando aqui, mas enfim, e nós, enquanto professores, nós devemos ter essa consciência do nosso fazer, que é dado a partir da nossa formação, das nossas leituras, dos nossos estudos, né? Então, isso é importante. Aqui no chat, o professor Reginaldo também colocou uma contribuição, e aí eu vou ler para vocês. O professor Reginaldo diz que essa metáfora é bastante abrangente no sentido das diferenças, desigualdades e condições de trabalho em todo o ambiente educacional brasileiro. E colocando essa visão direcionado ao grau de defasagem dos alunos, podemos logo concluir que uma evolução, sim, é perfeitamente possível, mesmo com as inúmeras barreiras que temos no cotidiano em geral. Obrigado, Reginaldo, pela sua contribuição também, né? Então, tem alguém com o microfone aberto. Então, assim, a gente continua com os microfones para que vocês possam estar colocando quem mais gostaria de falar ou escrever no chat alguma coisa, né? Pensando de que a nossa prática pedagógica, ela revela, como a Silvia Colello também já disse, ela revela a nossa visão de mundo, a visão de ser humano e principalmente a visão do aluno, né? O que nós pensamos sobre a criança e como a criança aprende e como que esse aprendizagem se dá, né, através da relação dessa criança com a escola e dessa criança com o professor, tá bom? Isabel, você teria alguma colocação, alguma coisa a dizer também nesse sentido? São perfeitas colocações trazidas pelos professores, né? E uma coisa que é bem bacana da professora Silvia Colello, que ela coloca o erro como possibilidade, porque até então a gente percebe o erro como um problema muito grande. Não, o erro faz parte do processo de ensino-aprendizagem, que o professor é um mediador desse processo de aprendizagem, e ele é um cidadão que ele traz essas oportunidades para a criança. Tendo também a questão do tempo, né? Cada um tem o seu tempo, e a escola é a vida interagindo, uma vez que a escola faz parte desse contexto de vida. Essas colocações são maravilhosas. E essa questão do iceberg, né, Reginaldo, que a gente já tratou no outro OTPC, que foi bem bacana, que foi dentro de um aspecto de que a gente via a dificuldade menor para cima e a maior para baixo, né? Quer dizer, as questões prévias, as questões de aprendizagem foram deixadas para trás, estava na parte que a gente não estava enxergando. E, na verdade, essa parte teórica, essa parte básica de formação, está para baixo. A nossa prática é o que o estudante ou o colega, enfim, está enxergando. Então, essa parte teórica ela é essencial para que a gente se construa como docente. E aí, o Rafael também trouxe a fala da Silvia Colello quando ela diz que a educação não é neutra. E aí eu jogo para vocês essa questão de que a educação não é neutra, para perceber o que vocês também pensam nesse sentido, né? Eu acho que essa questão diz muita coisa para nós, principalmente quando nós não temos a consciência da nossa própria prática, né? Será que essa não consciência
ela também se encaixa nessa questão maior de que, mesmo não tendo essa consciência, mesmo assim a nossa prática ainda continua não sendo uma prática neutra, né? Então fica aberto aí para vocês colocarem a visão de vocês a respeito dessa neutralidade ou não neutralidade. E o Sérgio também já traz aqui no chat uma contribuição. Acredito no construtivismo desde que conseguimos aproveitar o que o aluno nos traz em sua vivência, completando o saber com nossa didática, nos encaixando na deficiência de cada um, contribuindo com a formação de um ser na sociedade. Mas, enfim, essa questão do construtivismo que o Sérgio traz, não é? Na verdade, o construtivismo é uma visão, uma concepção de como a criança aprende, né? É uma concepção que é bastante trabalhado, na verdade, no campo da psicologia, né? E a professora Emília Ferreiro trabalha bastante essa ideia no seu livro Psicogênese da Língua Escrita, né? Então, fica aí até uma dica obviamente que está no campo aí das crianças menores, lá da alfabetização, mas que lança bastante luz também para o nosso fazer aqui no ciclo 2 de ensino médio, né? Então, e depois vai para o socioconstrutivismo, que já traz outras questões, que sai do aspecto da construção interna do aluno, de como o aluno aprende, que está lá no construtivismo, e vai para a interação social, né? Pois bem, podemos dar continuidade aí, Isabel? Faremos aí o questionamento, né, para ampliar a discussão. O que os senhores professores que aqui estão compreendem sobre a ideia, né, da professora Silvia Colello, que ela coloca que a educação não é neutra? O que ela quer dizer com essa não neutralidade da educação? E aí a gente remete Paulo Freire nessa colocação de Silvia Colello. Então, nós trazemos aí uma oportunidade até de participação e troca de ideias, né, voltadas aqui para a nossa reflexão. Até trago o Reginaldo um complemento do professor Antônio, que ele coloca o iceberg como um mistério, né? Como uma coisa que não é compreendida ou percebida. Boa. Muito obrigada, professor. Então, só ampliando a discussão, o que é essa não neutralidade da educação? Então, fiquem à vontade, tanto para escrever no chat, como para compartilhar as ideias oralmente. Hoje eu percebo que vocês estão mais calados, né? Essa questão que o Antônio colocou, o iceberg é um mistério, na verdade, Antônio, eu vejo assim o iceberg como toda a nossa formação, desde o momento que a gente começa na escola, acho que até antes disso, né, na família e tal, que a gente vai se construindo e depois passando pela universidade. Então, toda essa nossa formação formal e também não formal, ela vai constituir a nossa prática pedagógica, vai alicerçar a nossa prática pedagógica, né? Mas fica aí aberto para que vocês possam estar falando, tá? Antônio, você pediu a palavra? Fica à vontade. Não, Reginaldo, concordo com você em relação ao que você colocou sobre o iceberg, né? Tá bom? Um pouco rouco. Tá joia, Antônio. Obrigado aí pela sua participação. Isabel, tem mais alguém que gostaria de falar? Se não tiver, a gente já vai dando andamento aqui para os nossos próximos PPTs. Isabel, poderia passar para o próximo? Essa questão a questão voltada para essa não neutralidade, né, da educação, a partir do momento que o educando, o professor, ele tem a educação é repleta de ideias e de experiências. E assim, só para fechar essa questão da não neutralidade, a gente percebe que quando a gente não tem consciência também da nossa prática, quando a nossa formação que alicerça a nossa prática ela é falha, mesmo com essa inconsciência, nós estamos trabalhando em prol de uma concepção, ou em prol de algumas ideias, né? Então, isso acho que tem que deixar bem claro.
né? Mesmo sem termos a consciência, nós estamos reproduzindo uma concepção de aprendizagem, né? E essa concepção de aprendizagem, ela é que direciona tudo aquilo que nós fazemos, tá certo? Pode passar para o próximo slide, por favor. Perfeito. Essa atividade interativa é uma atividade que o Wagner vai liderar, só que aí eu só vou fazer uma troca aqui. Eu vou passar boas práticas da professora Janaína e eu vou pedir para a Janaína já dizer, explicar essa questão da boa prática. Reginaldo, vamos passar uma parte? Pode ser, Janaína? A gente vai passar o início da sua aula, pode ser? Então, os 50 minutos a gente não consegue, mas a gente... Pode ligar a sua som, Reginaldo, acho que vai dar microfonia. Obrigada. E, Janaína, já fica aí no esquema, a gente vai soltar um pedacinho da sua aula, tá? Os 50 minutos a gente não consegue, mas de antemão a gente também quer agradecer as professoras que a gente vai deixar depois no material, né, de pesquisa, a aula da professora Vanusa Oliveira, da Escola Maria Olímpia, de Geografia, a professora Jaqueline, também da Escola Maria Olímpia, de História, ali a professora Vanusa faz um acolhimento, e a professora Jaqueline, ela utiliza as questões voltadas para o Talibã, né? Uma questão da atualidade aí, política mundial. E aí a gente chama a professora Olívia de Faria, professora da Escola Olívia de Faria, que é a professora Janaína, de Geografia, que ela trata habilidades do segundo ano, da segunda série do ensino médio, voltadas para a questão da geografia urbana, tá? Reginaldo, eu estou saindo do descompartilhamento. O Reginaldo ele vai compartilhar a aula da professora Janaína, e assim que o Reginaldo terminar essa, né, Reginaldo, aí a professora Janaína explica direitinho qual foi o trabalho que ela fez voltada para essa questão da geografia urbana. Tenha vontade. Como a Isabel falou, nós não vamos ter o tempo de passar, Janaína, toda a aula que você nos encaminhou, mas a gente vai passar um início onde você dá aquelas primeiras diretrizes da sua aula, e aí a gente abre o microfone para que você possa falar e nos explicar coisas que que são necessárias para a gente entender todo o encaminhamento dessa sua aula, tá bom? Agora eu vou compartilhar o seu vídeo. Boa tarde, boa noite. Fala segundo ano A, segundo ano B, tudo bem? Eu sou a professora Janaína, professora de Geografia. Vocês já estão carecas de saber, né? Dou aula para vocês há algum tempo aí. Hoje estou gravando essa aula, que na verdade é uma aula de retomada, tá? Eu fiz uma análise da AP de vocês do segundo bimestre e eu vi, né, as habilidades que precisavam ser retomadas, e aí eu vou fazer umas aulinhas assim gravadas para retomar essas habilidades. A bagunça do cabelo aqui da prof com cabelo bagunçado, mas prof tá nem aí. Então vamos lá. Gente, antes de eu iniciar a aula com vocês aqui, com esse conteúdo, eu vou mostrar para vocês um breve estudo que eu fiz da segunda AP. Lá nesse PowerPoint eu coloquei como primeira AP, mas não é primeira AP, é a segunda AP. Vai aparecer para vocês a taxa de participação, né? Então, assim, das salas segundo ano A e segundo ano B, nós tivemos uma participação de 52%, né, dos alunos. Eu espero que na terceira AP nós tenhamos uma maior participação aí de vocês, que a gente precisa saber como anda o processo de ensino-aprendizagem, e a AP ela é de extrema importância para isso, para ver quais habilidades a gente trabalhou bem, quais habilidades ainda precisam serem trabalhadas, ainda precisamos retomar. Aqui nós temos as habilidades com maior percentual de acertos e nós temos as habilidades com menor percentual de acerto, tá? Então, a habilidade 2, ela teve um percentual de acerto de 24%. Essa habilidade, ela é analisar a composição da rede urbana brasileira. Então, ela precisa ser retomada. Nós vamos retomar essa habilidade hoje. Abaixo, nós temos os alunos que precisam dar uma atenção maior
para essas habilidades, né? Os alunos do segundo ano A e do segundo ano B, não vou falar o nome dos alunos, mas são esses alunos. E aí, nós vamos trabalhar hoje, além de trabalhar essa habilidade de geografia aí, sobre a análise da rede urbana brasileira, da composição da rede urbana brasileira, eu peguei uma habilidade de português que precisa ser retomada também, tá? Não sou especialista na língua portuguesa, mas a gente tenta intercalar essas duas habilidades. Qual que é a habilidade aí de português? Reconhecer adequadamente elementos e recursos coesivos, de coerência, diversos que contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua progressão temática, organizando informações, tendo em vista as condições de produção. Então, essa habilidade de português, ela pede para quê? Para vocês reconhecerem os elementos de um texto, para vocês organizarem as informações de um texto, né? Para contribuir para a coerência desse texto. Então, nós temos diversos textos dentro dessa aula de geografia que a gente vai trabalhar agora. Eu não vou ficar lendo o texto porque eu acho que fica muito cansativa a aula, mas assim, vou mandar esse material para vocês em PDF. É bom que vocês deem uma atenção, leiam o texto, façam anotações dos principais elementos do texto no caderno de geografia, para já ir trabalhando essa habilidade que precisa ser retomada, tá? E a habilidade de geografia é que a gente consiga analisar a composição da rede urbana brasileira. É para vocês decorarem o que vamos falar aqui de conteúdo? Não, não é para vocês decorarem. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, que as cidades brasileiras, elas são organizadas, o IBGE organiza aí, até para melhor administração, para melhor identificação das funções das cidades, entendeu? E que vocês saibam que as cidades brasileiras, né, vamos ver aí algumas principais metrópoles, elas têm um nível de influência nacional, muitas vezes internacional também, tá bom? Qual que é a unidade temática? Redes e hierarquias urbanas, objetos de conhecimento, a formação e evolução da rede urbana brasileira. Nós temos aí os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Nesse conteúdo nós vamos trabalhar as cidades e comunidades sustentáveis. Esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles falam o quê? Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Então, quando a gente vai falar sobre a composição da rede urbana brasileira, a gente está trabalhando esse objetivo de desenvolvimento sustentável. E a gente quer as cidades, na verdade, mais inclusivas, as cidades com planejamento urbano, né? As cidades aí que seja planejada para todos, para todas as pessoas, para toda a sociedade. Começamos com um pequeno vídeo aí do IBGE, que é o IBGE Explica, pelo YouTube. Professora Janaína, vamos conversar sobre a sua aula, assim, sua ideia, a gente achou bem bacana, ainda mais pelo fato de você ter pego as questões da AP, trabalhado as questões em defasagem e fazer essas aulinhas bacanas e bem construídas a partir dessas defasagens dos estudantes, viu? Gostaria de falar sobre essa sua atuação, foi muito bacana. Fica à vontade, professora Janaína. Bom dia, tá me ouvindo, Isabel? Estou te ouvindo sim, Janaína, fica tranquila, pode falar. Logo quando nós retornamos do recesso escolar, das férias, nós entramos no CAED e analisamos as habilidades defasadas dos alunos, tanto em ciências humanas, como em matemática e português. Como aqui no Embu-Guaçu nós não estamos presencial, nós estamos apenas ensino remoto, a todo momento nós tentamos, os professores no geral aqui da escola, tentam disponibilizar
as aulas, seja por resumo, seja pelo Meet, né? Nós estamos utilizando o Meet aí desde o começo do ano, foi uma coisa que deu muito certo aqui na escola, e seja por vídeos, para a gente tentar atingir a todos os alunos, porque tem aqueles que não conseguem assistir as aulas pelo Meet por N motivos, tem aqueles que preferem assistir gravado, né? E tem aqueles que, quando a gente manda o resumo, eles acabam se atentando mais. Então, essa aula de retomada da habilidade da segunda AP, eu achei até melhor fazer gravado, porque eu separei essa aula em 2 momentos. O primeiro momento seria o vídeo, para eles assistirem, para todos assistirem. E depois, quando eu fosse dar aula para o Meet, quem participasse, eu iria dar uma retomada de alguns minutos, mais ou menos 20 minutos, e também conseguir dialogar com os alunos que não participam da aula síncrona, né? Então, eu tento disponibilizar para eles uma aula de maneira assíncrona e uma aula de maneira assíncrona. Foi isso. E a todo momento aqui na escola também, a gente tenta fazer o que o pessoal da escola PEI faz muito, que é o nivelamento. A gente pega uma habilidade de português, uma habilidade de matemática. Quando a gente não entende muito essas habilidades, a gente pergunta para os professores especialistas, para os professores da área, para eles explicarem, para ver como que a gente vai conseguir adaptar o nosso conteúdo a essas habilidades. É isso. Anaína, uma coisa muito bacana que foi feito e calhou dessa sua aula é que na TPC passada a gente conversou sobre o CAED, sobre a plataforma do CAED, trouxemos as habilidades em defasagens das ciências humanas, e aí você traz esse estudo voltado para a plataforma, analisou as habilidades em defasagens da disciplina, aí, né, eu vou falar ali dentro da geografia que nós somos da mesma disciplina, e é legal que você traz essa ênfase, trazendo esses vídeos motivadores, trazendo o seu vídeo motivador, a utilização do material do IBGE para explicar um contexto dentro da geografia maravilhoso, viu? E assim, a coisa mais bacana que a gente percebeu até então foi essa união de conceitos. Olha que coisa bacana, a gente falou do iceberg, a gente falou das habilidades essenciais. Na TPC anterior, a gente conversou sobre a plataforma CAED, e hoje você trouxe uma aula de uma boa prática, trazendo uma retomada, uma questão de estudo da plataforma do CAED. Janaína, foi brilhante. Meus parabéns. Mande mesmo as suas boas práticas, que a gente gostou muito do seu enfoque, tá bom? Muitíssimo obrigada. Parabéns mesmo, maravilhoso. Janaína. E a gente está falando de concepção de ensino e aprendizagem, e principalmente da concepção socioconstrutivista e socioconstrutivista, né, que são duas concepções complementares. E o interessante da tua aula é que você traz o aluno, você coloca o aluno no jogo de compreensão da própria aula, né? Quando você apresenta para o aluno qual a habilidade a ser trabalhado e por que de se trabalhar aquela habilidade, qual temática e objetivo de trabalhar aquela temática. Então, você está dando para o aluno uma clareza da aula, né? O que vai ser feito na aula e por que vai ser feito, colocando assim o aluno numa condição de compreensão maior de todo o processo de ensino e aprendizagem ali daquela aula, que faz parte dessa concepção socioconstrutivista que a gente está falando aqui a partir lá do vídeo da professora Silvia Colello. Infelizmente, a gente não tem tempo para que possa assistir todo o vídeo, mas a gente vai disponibilizar para todos vocês aí o vídeo. E a professora Dirce, ela já levantou a mão já tem um tempo, mas a gente tinha que deixar a professora Janaína explicar a sua aula, e agora a gente abre rapidamente para Dirce. Dirce, pode ficar à vontade para colocar a sua contribuição. Pois bem, aqui o Antônio está colocando uma informação no chat, vocês leiam lá no chat a informação do Antônio. É um convite, né, para educação patrimonial, e aí tem um link para que possa acessar e entrar em contato com essa informação.
Bom, agora nós temos uma atividade interativa. Então o Wagner vai apresentar para a gente, pessoal, uma atividade interativa que também é uma opção para a gente fazer com os nossos alunos, e a gente vai viver essa atividade aqui, Wagner. Agora é com você aí. Muito bom dia. Hoje nós vamos conhecer algumas possibilidades pedagógicas do Quizzes, principalmente nesse momento que a gente está no ensino remoto, no ensino híbrido. É importante dizer que o Quizzes ele pode ser utilizado por qualquer área do conhecimento, através de questões que se transformam num jogo para os alunos. É mais uma ferramenta tecnológica aplicada à educação que está aí disponível, gratuita, para que possa nos auxiliar em sala de aula. Você vindo no Google, você vai colocar Quizzes. É isso mesmo, tem 2 Z's no final. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar uma conta. E isso vocês vão conseguir clicando nesse ícone aqui de cima. Aí ele vai pedir o teu e-mail, vai perguntar o teu nome e aí você vai criar uma senha. Como a gente tem pouco tempo, então eu já vou fazer o meu login aqui. Então, fazendo o login na plataforma, a primeira tela que vocês vão ver é essa aqui. E nessa tela, como ela está em inglês aqui, vocês vão encontrar modelos de quizzes que já foram feitos por outros professores e ficaram aqui disponibilizados para caso você queira utilizar, dependendo da sua proposta de aula. Aqui tem um truque para traduzir essa página para o português, mas só funciona aqui no Chrome. Você clica com o botão direito em qualquer parte da página e vem aqui, ó, traduzir para o português. Espera um pouquinho, pronto, ele traduziu. Não é muito aconselhável porque pode dar uns bugs aqui. A gente vai continuar aqui continuando aqui. O mais importante para a gente nessa ferramenta é que a gente pode criar os nossos próprios quizzes. E esses quizzes, eles podem estar ligados com as habilidades que a gente tem que desenvolver com os nossos alunos. Tá? Então, como é que a gente faz para criar isso? Eu venho nesse botão aqui, que seria criar, entro, escolho questionário. Aqui eu vou dar um nome para o questionário. Eu vou criar aqui um questionário de filosofia. Eu posso indicar aqui até 3 áreas em que o título do meu questionário está ligado. Então, eu posso colocar aqui geografia, história, abrir mais aqui, colocar filosofia e clicar no próximo. Isso é importante porque depois que vocês publicarem o quiz de vocês, ele vai ficar disponível para outros professores. Então, ele entra naquelas categorias, por isso que a gente coloca essas opções. Nessa tela é a tela inicial do quiz que você vai fazer. A primeira coisa que a gente faz é entrar desse lado direito aqui para acertar algumas configurações dele. Queria informar a todos vocês que a gente vai fazer um tutorial gravado, isso que vocês estão vendo agora ao vivo, e vai ficar disponibilizado no YouTube. Tá bom? Então aqui você pode colocar uma imagem para o seu quiz. Aqui embaixo, como ele vai para a plataforma e vai ser pesquisado, né, por outras pessoas, então você pode colocar o idioma. Aqui está o português. Eu coloquei português e ele continua em inglês. Se eu quiser colocar a série aqui, no ano, por exemplo, ele não está funcionando. Isso porque a gente fez a tradução dele. Então ele bugou aqui. Então eu tenho que atualizar a página. Por isso que eu disse que não é muito aconselhável trabalhar com o português. Aqui ele está em inglês. Quer ver como ele passa? Eu vou pegar aqui espanhol para ser mais rapidinho. Ó, ele trocou. Eu vou colocar 9º ano. Ó, ele trocou. Tá? Então ele está configurado. Eu tenho que deixar público, senão os alunos não vão conseguir acessar. E vou salvar. Então o próprio quiz, ele vai mostrando para você aqui do lado direito como é que está a construção dele. Então ele tem 4 pontos, né? 2 a gente conseguiu. Aqui ele está falando que seria legal adicionar uma imagem lá para o quiz, a gente não colocou, mas tudo bem, ele vai funcionar. E aqui adicionar pelo menos 4 questões. E onde é que eu
insiro essas questões. Eu vou traduzir aqui de novo, só para vocês verem aqui, ó. Múltipla escolha, são questões de múltipla escolha, caixa de seleção, preencher lacunas, votação, aberto, esse a gente não vai trabalhar hoje. Dessas 5 aqui, apenas essa, preencher as lacunas, que eu indicaria para que vocês não utilizassem, porque ela tem um problema. Se você escrever aqui, em que país nós moramos? Você pode colocar aqui, Brasil, é a resposta. Se você colocar Brasil com S e o aluno responder Brasil com 2 S's, ou com C cedilha, ele vai considerar como errado. Ah, tem Brasil com Z. Ok, você poderia colocar na de baixo. Então, para evitar esse tipo de problema, eu oriento para que não utilize esse e utilize as outras 4. Tá? Então, vamos lá continuar com o nosso quiz. Eu vou criar aqui uma múltipla escolha, que muito provavelmente vai dar aquele problema do bug, porque está em inglês, então eu vou recarregar ela para o inglês. Então, eu vou colocar aqui. Coisas rápidas, tá, gente? Porque eu tenho a proposta de que vocês façam um quiz. Vou colocar aqui 4, 5, 6 e 8. 2 mais 2 é igual a quanto? Ok? E vou salvar. Percebam o que vai acontecer na hora que eu salvar. Ele não me deixa salvar o quiz porque eu não indiquei para a ferramenta qual é a resposta correta. Então, 2 mais 2 é 4. Então, eu assinalo que a resposta correta é o 4. Agora sim, eu salvo. E aqui está a minha primeira questão. Quanto tempo eu vou deixar para essa questão? É uma pergunta rápida. Eu vou deixar 20 segundos. Lembrando que 20 segundos é o tempo que o aluno tem para ler o enunciado, pensar e responder. Se ele não responder dentro desse tempo, ele vai acabar não acertando a questão. Tá? Eu vou colocar só mais uma aqui. O tempo está acabando. Então, qual das alternativas abaixo é diferente resultado de 5 vezes 5? Então, eu vou colocar aqui 25, 31, só mais uma, 35. Então, qual das alternativas abaixo é diferente do resultado de 5 vezes 5? 5 vezes 5, 25. Então, essas duas aqui que mostram a resposta correta. E vou salvar. Ok, então eu tenho 2 questões. Tá? Terminei o meu quiz com todas as questões. Eu vou publicar. Essa caixa eu vou fechar. Pronto, aqui eu tenho o meu quiz. Tá? Esse quiz, ele pode ser disponibilizado para o aluno de 2 maneiras. Ou ele pode entrar como uma lição de casa. Então você vai clicar aqui, vai colocar a data, limite para que ele entregue essa atividade. Tem a data e tem o horário. E aí você vai enviar. O que ele vai fazer agora? O quiz ele vai gerar para você o link e um código de acesso. Então é isso aqui que você vai mandar para o aluno. O link, alguém está com o microfone aberto? Poderia Até meio minuto. Então é o link onde o aluno vai entrar e o código que ele vai digitar. Ou você pode enviar diretamente o link para ele, que ele vai entrar sem o código. Certo? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu só estou com o navegador. Se eu fizer isso, vai abrir meu próprio login aqui. Errei aqui. Volto aqui naquela tela inicial. E onde é que foi parar o meu quiz? Aqui dentro de minha biblioteca. Vocês podem ver que todos os que vocês criarem vão ficar dentro da sua biblioteca. O que a gente criou foi de filosofia. Uma outra maneira também de disponibilizar o quiz para os alunos é em tempo real. Para aqui em live. Essa aqui é bem legal para que vocês possam fazer uso do ensino híbrido, né, ali na hora. Uma competição sadia, bem legal com os alunos.
Entrando ali, você vai escolher clássico. E antes de continuar, você pode fazer algumas configurações aqui embaixo. Eu já fiz aqui. Então, vocês vão perceber que durante o quiz aparece uma tabela com a colocação. A cada alternativa feita, o aluno João está na frente, a Maria está em segundo, pode ser que na próxima eles troquem de lugar. Então, isso aqui é referente a... Eu vou mudar aqui para o português. É referente àquela tabela de classificação. Perguntas aleatórias. Se eu deixar habilitado isso aqui, ele vai colocar as minhas perguntas em outra ordem diferente da que eu fiz. Então, como eu não quero, eu vou deixar que apareça aquelas duas questões na ordem. Opções de resposta aleatória. As respostas, elas trocam de lugar. Perguntas de resgate. Isso aqui eu acho legal deixar desabilitado, porque como é que funciona isso? Se o aluno errou uma das questões, ele vai ter mais uma chance para responder. Se você estiver fazendo uma competição, então não é muito legal deixar essa alternativa habilitada. Em outra situação, tudo bem. E tem uns memes também que aparecem durante as perguntas, são memes que estão em inglês, então não acho tão interessante assim para o aluno ver esses memes. Eu deixei desabilitado isso. E aí você também clica em prosseguir. O processo vai ser o mesmo. Tá? Vai ter o link de acesso e vai ter o código de acesso. Ou você copia esse link aqui e envia direto para o professor. Vocês devem estar se perguntando, depois que o aluno responder esse quiz, como é que eu faço para acompanhar esses resultados? Você vai vir aqui do lado esquerdo, onde está escrito relatórios, e vai ter acesso a todos os quizzes que foram respondidos. Tá? Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, de língua portuguesa, que eu fiz um exemplo com uma pessoa só, eram 4 questões, ela acertou as 4 questões, está aqui 100% de precisão. O quiz, ele também tem a possibilidade de você criar uma votação, que aí não vai ter certo e errado, e criar também uma resposta, uma pergunta de resposta aberta. Então, você pode pedir uma dissertação, alguma coisa para o aluno fazer. Então, também, para o quiz, não vai ser considerado nem como certo, nem como errado. Mas como é que eu tenho acesso a essa questão? Você vai pegar aqui o aluno, que aqui vai virar uma lista de alunos, né? Nesse caso, sou professor. Você vai clicar em cima do nome do aluno e você vai ter acesso à ficha da participação dele. Então, você tem a questão 1, foi correto. Se tivesse uma questão errada, teria aqui o que foi que ele errou. Tá? E por esse erro, dá para você ter uma ideia daquilo que você tem que trabalhar com o aluno. Tá? Além disso, você tem aqui as perguntas, quais foram, quantas pessoas acertaram, uma porcentagem diante do número total, e também ele dá a porcentagem dos erros. Então, se você tiver uma porcentagem muito alta em cima de um determinado erro, também é um outro indicativo de como você pode trabalhar diante de uma recuperação, por exemplo. Você tem uma visão geral também, que é aquela da classificação, né? Quem foi segundo. E você também pode fazer o download de uma planilha do Excel. E no caso desse computador aqui, eu não sei para onde foi parar. Mas tudo bem. Ele salva uma planilha do Excel, onde você vai ter a coluna por aluno de acertos e de erros, e também os alunos que não conseguiram responder. Então, basicamente é isso. O Quizzes ele tem outras possibilidades muito interessantes, mas devido ao tempo, isso aqui é a base dele. Agradeço aqui o Wagner, agradeço a presença de todos vocês, agradeço a professora Janaína, que participou no ao vivo aqui, agradeço a todos os professores que encaminharam as boas práticas também para a gente, e boa semana para vocês, né? Boa aula para quem vai dar aula ainda hoje, e até a próxima. Grande abraço. Não se esqueçam de fazer a avaliação, que o link está aí no chat, tá bom, pessoal? Abraço para todo mundo.